inverno ainda não começou e os casos de gripe H1N1 já foram registrados no Brasil e também aqui em Santa Catarina. Inclusive, pessoas já morreram por causa da doença. Os sintomas e os números mostram que a gripe chegou mais cedo este ano. Para tentar evitar ficar doente, o jeito é correr para tomar a vacina e se proteger do vírus. Quem não está no grupo de risco precisa pagar particular. O preço pode chegar a R$100, mas está difícil encontrar a dose aqui no estado. A procura aumentou e muito. Nesse ano a procura é muito grande, até em virtude da quantidade de casos que foram registrados no país inteiro, mais especificamente São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. Então a procura desse ano é uma procura bem superior aos últimos 2 anos. A alta procura fez com que muita gente encontrasse dificuldade na hora de vacinar. O Dinei foi com a esposa em uma clínica particular de Balneário Camboriú, mas a vacina estava em falta. Viemos, não está indisponível ainda, né? Júlia, o irmão Vitor e a avó também foram até a clínica para tomar a vacina e não encontraram. O jeito é esperar. Agora esperar, né? Eu vou ligar para a mãe avisando o que a gente pode fazer, porque essa era a preocupação dela, né? Aguardar até que chegar ou procurar em outro lugar, de repente outro lugar tenha, né? Nas clínicas particulares podem ser aplicadas a vacina trivalente, a mesma dos postos de saúde, além da tetravalente e a polivalente. A diferença entre elas está na quantidade de vírus que atingem. Para as crianças, a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que a dose seja aplicada a partir dos 6 meses de idade. A Sociedade Brasileira de Imunizações, que seria a entidade médica que rege e coordena toda a questão de vacinação a nível privado no país, ela recomenda a vacinação a partir dos 6 meses de idade, preferencialmente a tetravalente, né? Então, está havendo alguma restrição em relação à bula da atual vacina que tem disponível o tetravalente no mercado, né? Muito em conta até da questão da microcefalia, as questões do Zika vírus. Isso houve alguma confusão e algumas dúvidas, então eu acho que o próprio laboratório optou por colocar isso em bula. E também uma restrição até nas próprias gestantes. Mas se você pegar a indicação mesmo clínica, primordialmente seria preferível usar tetravalente tanto em gestante como em crianças abaixo de 3 anos, né? Acima de 6 meses e abaixo de 3 anos. No nosso caso, nesses casos, a gente só faz com prescrição médica. Nos postos de saúde de Balneário Camboriú será vacinado de graça o grupo de risco, ou seja, os idosos acima de 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, as gestantes, além dos profissionais de saúde. O primeiro lote viria nessa primeira quinzena para nós atingir toda a população com alguma morbidade, ou o pessoal de risco, que trabalha em hospitais. Eu até posso dizer que existe risco num monte de atividade. Por exemplo, o Coronel Meister pediu para mim para vacinar a turma da Guarda Municipal, né? Guarda Armada, e se eu der essa liberação, eu vou ter que dar para a PM, que trabalha bastante na área também, com preso, com presídio, com essa situação toda. E nós vamos avaliar isso e estamos estudando a possibilidade. Mas, a princípio, esse primeiro lote, nessa primeira quinzena, deve ser para gestantes, para idosos, enfim, para esse pessoal de risco. Cardiopatas, hipertensos, turma que está com a imunidade baixa também, né? E a segunda etapa, eu acho que dentro desse mês mesmo já deve vir as vacinas, porque como os casos estão aparecendo, já está um processo de epidemia em alguns lugares, nós temos que resolver isso o mais rapidamente possível. E depois do intervalo, a gente vai tirar as dúvidas aqui com o doutor médico infectologista Pablo Sebastião Velho do que é verdade e o que é mentira quando a gente se fala em gripe H1N1. Agora a gente precisa ir para um rápido intervalo. Não saia daí que nós já voltamos. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100.
Brasil. Quem ama, protege. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Estamos de volta com o BC Comunidade. Neste bloco vamos conversar com o médico infectologista, o Dr. Pablo Sebastião Velho, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a gripe H1N1. Boa noite, doutor. Explica pra gente então por que a gripe chegou mais cedo este ano. Então, são várias as alternativas que nós temos discutido para entender por que nós temos uma expressão de número de casos tão grande já a essa altura do ano. O que nos percebe é que em São Paulo teve um grande número de casos inicialmente e Santa Catarina parece se destacar já no cenário nacional em relação ao número de casos de infecção de síndrome gripal, tanto pelo H1N1 como pelo H3N2 e até pelo influenza B. Um dos motivos mais importantes para nós termos tanto número de casos é a chegada do vírus mais cedo entre nós. E essa chegada normalmente decorre de viagens. Então, com muitas viagens que ocorrem para o hemisfério norte no nosso período de férias, pensando que lá no hemisfério norte é inverno, já trouxemos esse vírus para a nossa disseminação. Mas por que ele encontrou então um lugar bom para se disseminar? Porque as pessoas diminuíram a sua vacinação. Ou seja, enquanto nós tivemos a grande pandemia de 2009, com um grande número de casos, e as pessoas se preocuparam com isso em 2010, 2011, em relação à vacinação, com a queda do número de casos nos últimos 2 anos, as pessoas deixaram de se preocupar com a vacinação. Então, uma menor cobertura vacinal agora trouxe um maior número de casos. Doutor, e qual que é a diferença entre influenza A e B? Na verdade, é importante frisar que a diferença é entre os vírus. Nós temos a gripe como sendo a doença causada pelo vírus influenza, enquanto que síndrome gripal são os sinais e sintomas que ocorrem em todas essas infecções gripais que podem ser decorrentes do vírus influenza ou de outros vírus, como parainfluenza, vírus sincicial respiratório e até algumas outras infecções. Mas o vírus influenza, ele tem uma subdivisão em 3 grupos, o influenza A, B e C. O influenza C não é muito conhecido porque ele causa doenças mais brandas, não tem um potencial de gravidade que a gente acaba observando nos influenza A e B. E o infelizmente foi um atraso no início do tratamento específico, que é o comercialmente conhecido como Tamiflu, o substrato que é o oseltamivir. Essa medicação ela tem uma ação ótima se for administrada até 48 horas dos sintomas, mas infelizmente ou por retardo de diagnóstico ou porque a pessoa procura tardiamente uma unidade de saúde, essa medicação iniciada mais tarde pode não ter o mesmo efeito de benefício sobre o paciente e infelizmente tivemos esses casos de morte até o momento. Doutora, a rede pública vai disponibilizar vacinas pelo SUS do grupo de risco, para o grupo de risco. Quem está no grupo de risco? Deixa eu falar um pouquinho sobre as vacinas primeiro. Nós temos hoje 2 vacinas que estão sendo aplicadas. Uma vacina que é considerada tríplice, porque ela oferece cobertura contra esses vírus que eu falei, então, o H1N1 e o H3N2, e também contra um subtipo, que é o subtipo Brisbane do influenza B. Nas clínicas privadas, quem já está procurando vacina e vai encontrar a vacina nas clínicas privadas, vai se deparar com uma opção de uma vacina tetravalente, que ela oferece uma cobertura adicional para um outro subtipo do influenza B. Essa vacina ela é indicada para qualquer indivíduo acima de 6 meses de idade. Então, toda pessoa com mais de 6 meses de vida pode procurar a vacina. Mas quem vai receber essa vacina gratuitamente nas unidades básicas de saúde? Crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e puérperas, que são as mulheres que tiveram filho até 45 dias antes dessa consulta, indivíduos portadores de doenças que cursam com diminuição da imunidade,
HIV, por exemplo, mas também uso de imunossupressores, como no caso de transplantes e algumas doenças reumáticas, e alguns pacientes que apresentam outras doenças crônicas. E aí nós temos os cardiopatas, pneumopatas, várias doenças que acometem a nossa população. Alguns grupos especiais também recebem a vacina, que são comunidades fechadas. Então, dentro de presídios, comunidades indígenas, também é indicada essa vacinação. Mas e quem não está no grupo de risco e quer se vacinar, existe alguma recomendação? Ou então a pessoa deve ficar preocupada, quem não está no grupo de risco? Deve, né? Na medida em que for possível, normalmente as unidades básicas de saúde, quando vai chegando o final da campanha de vacinação, elas abrem as portas para a comunidade e oferecem a vacina para quem não entrou nesse grupo de risco. Inicialmente são vacinados os profissionais de saúde, posteriormente esses grupos de risco, e aí depois, quando sobra a vacina, a gente pode vacinar sim outros grupos. Mas quem tiver disponibilidade deve fazer a vacina. A gente vê grandes empresas, em Navegantes, por exemplo, as empresas portuárias, acabam fornecendo a vacina para todos os seus funcionários. Por quê? Um indivíduo doente de gripe, que vai ter um quadro avançado da doença, vai ter 5 a 7 dias de perda de trabalho, por exemplo. Então, é um benefício muito grande nós imunizarmos os nossos funcionários em umas grandes empresas. Mas muita gente diz que toma vacina e fica gripado. Isso realmente acontece? Tem alguma relação vacina e logo em seguida pegar uma gripe? Isso a gente escuta para muitas vacinas, né? E existe um grande grupo que parece lutar contra as vacinas. A gente vê isso mais verdadeiramente nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, em função do decréscimo do número de pessoas vacinadas, estamos agora enfrentando um grande número de casos de sarampo, por exemplo. No Rio Grande do Sul, nós estamos passando agora por um incremento do número de casos de cachumba, porque parece que houve alguma dificuldade em relação à vacinação. Mas não, a vacina da gripe não causa gripe. Quem causa gripe é o vírus influenza, como nós discutimos aqui. O que essa vacina ela pode induzir é, por uma ação sobre o seu sistema imunológico, acabar trazendo à tona alguma infecção já subclínica. Ou seja, um quadro de resfriado, normalmente, alguma presença de algum vírus mais brando, que pode se manifestar de uma forma maior após a vacinação. Mas a gripe jamais é causada por essa vacina, já que dentro da vacina nós temos somente partículas atenuadas, inativas do vírus. E quais são os sintomas, então, da gripe? O que a gente vai considerar, então, é a síndrome gripal. A síndrome gripal é caracterizada por febre, que normalmente é alta, de 38 até 39 graus. É uma doença aguda, o indivíduo se sente agudamente doente. Essa dor de cabeça que aparece na gripe, ela vai surgindo junto com a tosse, com uma dor no corpo e até com diarreia. Mas são sintomas-chave a dor de garganta e a tosse. A tosse que inicialmente é seca nos quadros de gripe. Então, o paciente portador de síndrome gripal, ele tosse ou tem dor de garganta, febre alta e mais algum sintoma inespecífico do corpo. E o que ele deve fazer quando ele sentiu os sintomas? Deve procurar um pronto-socorro, um pronto-atendimento? O que ele deve fazer? Ele deve imediatamente procurar o médico. Então, durante o horário comercial, procurar a unidade básica de saúde, onde os médicos já estão capacitados para o atendimento dessas situações e para onde já está sendo distribuída a medicação. Talvez não esteja ainda disponível em todas as unidades, mas progressivamente ao longo das semanas todas as unidades estarão disponibilizando a medicação específica. Então os médicos da unidade básica de saúde estão habilitados a fazer o diagnóstico de síndrome gripal e indicar a medicação. A medicação, como falado, ela tem uma ação ótima até 48 horas do início dos sintomas. Então a gente não deve esperar que o quadro piore, a gente não deve esperar que o quadro vá adiante. Por quê? O quadro se agravando, nós temos uma situação que é chamada de síndrome respiratória aguda grave, que é o paciente que apresenta essa síndrome gripal e apresenta dor torácica, desconforto na respiração ou falta de ar. E esse é o paciente que tem um risco maior de mortalidade. Doutor, e antes do paciente chegar nesse ponto, quais são os cuidados que ele deve tomar além da vacina? Vitamina C adianta, ajuda? A gente sempre tem que buscar por levar uma vida saudável. Então, uma vida livre de vícios, ingerir bastante água, evitar alimentos muito condimentados ou que sejam muito preparados, enlatados. As verduras, as frutas, as folhas é o que vão trazer as vitaminas necessárias para o meu sistema imunológico estar fortalecido e eu diminuir a chance de ter uma doença mais grave. Mas em relação à transmissão do vírus, fora a vacina, o que nós temos de possibilidade é a higienização das mãos. O que a gente percebe é que o indivíduo doente ele pode contaminar 2 pessoas em média. Então isso progressivamente faz um grupo muito grande de indivíduos contaminados. E uma grande fonte de infecção é a nossa mão.
nós colocamos a mão em um ambiente contaminado e esses germes contaminantes da nossa mão, trazidos ao rosto, olhos, nariz e boca, acabam identificando esse indivíduo como um novo portador de infecção pelo vírus influenza. Tá certo, doutor. Muito obrigada, então, pela entrevista. Acho que ficou bem esclarecido o assunto e assim a gente encerra o BC Comunidade desta semana. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau, tchau.